Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bem-vindo aqui ao Tons e Letras da FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Maureen, vamos começar falando, antes da gente abordar o Labirinto Sazonais, vamos falar um pouquinho da tua literatura, do teu começo e, sobretudo, dessa tua desse teu gosto, né, pela literatura digital. Beleza. Bom, a literatura em si, ela surgiu para mim em decorrência do gosto por ler, né? Eu leio muito desde sempre e em algum momento da vida, aí alguns anos atrás, comecei a me arriscar na escrita, passei por algumas oficinas literárias, participei de algumas coletâneas, enfim, e comecei a levar um pouco mais a sério isso de tentar entender os porquês da escrita e aprimorar, enfim. E nesse meio tempo, o desejo de publicação é algo quase que natural, né, nesse processo. Sem dúvida. Mas, bem pé no chão, eu sou muito ciente de quais são as dificuldades de conseguir espaço para alguém que é iniciante e desconhecido. Eu acabei tomando um pouco de contato com a via da publicação eletrônica, a autopublicação através de e-books, né? Isso há coisa de uns 4 anos atrás, né? Um momento em que o mercado do livro eletrônico no exterior estava bombando e havia uma promessa aqui no Brasil de que o fenômeno se repetisse por aqui. E eu comecei a me interessar, me aproximei aí de algumas iniciativas de publicação em e-book, comecei a estudar o assunto, enfim, participar de fóruns na web, discutindo as possibilidades de incrementar, digamos assim, o livro, entre aspas, tradicional na ferramenta eletrônica, né? E, na verdade, a minha posição nesse sentido sempre foi um tanto quanto conservadora, por incrível que pareça, porque, para mim, literatura é arte com palavra, né? E eu sou uma apaixonada pela palavra em si, e eu sempre achei um pouco, assim, torci o nariz para esse papo de enhanced books com N acessórios tecnológicos, som, animações e tal, porque para mim isso descaracterizava um pouco a essência, né, da arte com a palavra. Sim. Até que numa discussão com o Marcelo Spalding, ele argumentando um pouco que a gente está na infância desse novo formato de publicação, e assim como aconteceu no cinema, né, logo que o cinema surgiu, ele era uma cópia do teatro, uma coisa um pouco quase caricata, e que certamente a gente no futuro veria outros formatos, né, ainda alicerçados na palavra, mas com outras soluções. E ele fez uma provocação, na verdade, a mim e na época a Ana Mello, se a gente topava pensar em criar alguma coisa que tivesse essa cara de literatura digital propriamente, né? Ele já tinha produzido alguns trabalhos bem interessantes, aliás. Eu conheço alguma coisa. E, bom, e aí eu topei o desafio e comecei a quebrar a cabeça o que eu poderia produzir nesse sentido. Tu acha, Maureen, que esse ramo, digamos assim, da literatura, ele está crescendo, está estagnado, já foi novidade, não é mais? Como é que está essa situação de quem está procurando publicar eletronicamente? Olha, a autopublicação no meio eletrônico, ela é uma grande solução, sim, especialmente para o autor iniciante, porque ela possibilita o sujeito estar disponível para o público, né? É uma publicação mais barata, eu não diria de graça, porque se tu queres apresentar um produto com mínimo de qualidade estética e correção, a não ser que tu dedique muito tempo aprendendo a editar e-books, que dão um certo trabalho, o melhor seria tu delegar a algum profissional para executar isso, e isso tem custo. De qualquer maneira, passa a ser possível para o autor iniciante estar disponível virtualmente para o mundo inteiro, porque tu podes criar uma conta na Amazon ou na Kobo e até mesmo na Apple e disponibilizar por via eletrônica o teu produto, o teu livro, para um público muito grande. Só que simplesmente colocar esse livro disponível não significa absolutamente que ele vai ser comprado, muito menos que ele vai ser lido, né? Pois é. Então, para ter sucesso, e entenda-se sucesso não como mega sucesso, mas como atingir efetivamente o público, requer um planejamento de divulgação, de contato, enfim, que não é assim tão simples.
mas evita todo aquele custo da impressão, da logística, que é complicado. Distribuição, né? Que a distribuição. Um e a impressão ainda é um custo significativo na produção claro. do livro. Uhum. Bem, Maureen, e como é que tu chegaste a esses labirintos sazonais? Pois depois de feito o desafio pelo Marcelo, e eu fiquei matutando o que eu poderia produzir nesse sentido, veio um pouco assim ao natural a pensar em alguma coisa que tivesse a ver com matemática, porque na verdade eu sou engenheira florestal de formação. Uhum. Né? Então a matemática de alguma maneira está sempre presente na minha vida. E me surgiu assim o tema da análise combinatória. Essa análise combinatória, eu podia pensar em alguma coisa, né, de recombinar elementos que formassem textos variantes, mas coesos. Eu disse, mas que tema que eu vou usar? Né? Fiquei ali costurando a ideia internamente. Uhum. E eu tenho o hábito de caminhar na beira do Guaíba, eu moro, para quem está em Porto Alegre do outro lado, eu moro em Guaíba, né? Uhum. E caminho sempre na orla ali do Guaíba. E numa dessas caminhadas, era uma época que a canafístula estava florida, umas flores amarelas lindas, e eu me lembrei que essa árvore é uma árvore que eu observo ao longo do ano, né? Eu já tinha visto ela em todos os seus estágios. E aí, variação das estações do ano, análise combinatória, bingo, vou pensar em alguma coisa por aí. E aí montei uma estrutura de narrativa, né? Dividida em 3 partes, clássico, início, meio e fim, de forma que houvesse 4 inícios, um para cada estação, 4 meios e 4 finais, e que eu pudesse combinar fazer todas as combinações possíveis entre esses inícios, meios e fins. Né? Então consegui com isso montar 64 mini contos, pode-se dizer, a partir de 12 peças, 4 inícios, 4 meios e 4 finais. Tá, e uma pergunta que certamente deve estar na cabeça do ouvinte, né? E combinam? São 64 histórias, elas combinam, assim, se eu pegar, começa no verão, por exemplo, e depois aí tu passa lá da primeira fileira o verão, aí tu vai para a segunda fileira lá a primavera, e a história fecha, combina? Fecha, 64 fecham. Claro que não foi assim numa sentada que eu escrevi as histórias todas coerentes, eu imagino, né? Porque tem que ter uma linha, né? Tu falasse em início, meio e fim, tem que ter uma certa coerência, né? Sim. Eu imagino que deu um trabalho danado, né? 64 histórias, né? Levou algum tempo até eu conseguir aprimorar, porque como é que foi o processo? Eu escrevi primeiro cada estação pura, né? E aí depois gerei numa planilha eletrônica todas as combinações e fui conferindo uma por uma, né? E nessa conferência, claro que eventualmente eu me deparava com uma das combinações que, mas esse meio aqui tem esse elemento que não está fechando com a cena anterior, nem com a cena posterior. Refaz. Aí refiz essa cena e isso vai impactar todas as outras. Muda tudo. Né? Então foi um processo bem longo mesmo de burilar, de polir o texto, até que cheguei num resultado, enfim, satisfatório. E o interessante é que, né, atrás de cada dessas tiras, onde estão impressos os textos, tem fotografias. Isso foi bem legal, porque uma das coisas fantásticas desse projeto é que eu acabei fazendo parcerias incríveis. E no site original, porque antes dessa publicação, né, que aliás está saindo graças a recurso do Procultura, eu tinha colocado no ar essa ideia num website que eu mesma tinha estruturado, enfim, e uma das possibilidades de interação que havia era das pessoas enviarem fotografias digitais alusivas àquilo que estavam lendo, para a gente ilustrar o site, né? Então, quando esse projeto foi para o papel, vamos tentar reproduzir um pouco isso, só que, claro, as exigências da ilustração no material impresso são bem mais elevadas, né? Então não podia contar com uma simples foto digital, tinha que ter uma qualidade boa. Mas a gente conseguiu reunir aí alguns contribuintes com fotografias incríveis, né? Eu achei maravilhosas as fotos. E toda vez que tu tens uma estação pura, né? Todas as tiras da mesma estação, no verso forma uma imagem completa. Que bacana. Esse material, ele tá na internet também? Sim. Além do livro impresso, tem o website agora reformulado, né? Com esse recurso aí do projeto, a gente fez um site profissional.
E aí no site tem duas formas de ler, né? Ou o leitor escolhe o seu início, meio e fim, escolhendo as estações, ou ele pode escolher uma história aleatória, que aí tem um programinha por trás do website ali que gera uma combinação. Embaralha tudo. Embaralha e gera. E aí agora a possibilidade de interação é o leitor que entrar no site lá e tiver logado em alguma rede social, ele lê a sua combinação e pode batizar esse miniconto. Né? Ele cria um título, enfim, se torna dessa maneira um pouco coautor da obra, né? E fica lá registrada a sua autoria através do login na rede social. Qual é o site? É www.labirintos-sazonais.com. É o traço comum aquele, não é underline. Certo. Bacana. Interessante também no teu livro, Maureen, que ele está também em inglês e espanhol. Isso era uma proposta que já estava no site original, né? Eu consegui também uma parceria bacana para a tradução desse material. E o objetivo disso é um pouco, originalmente foi poder dialogar com outras iniciativas de literatura digital. Né? Tem um grupo na Espanha, tem um grupo na França, tem nos Estados Unidos, alguns núcleos assim dentro de instituições de pesquisa que estão trabalhando muito forte em cima dessas possibilidades da literatura digital. Claro que a maioria dessas iniciativas não trata da língua portuguesa, né? Eu disse, bom, querendo dialogar com isso, vamos disponibilizar em outras línguas que a gente consiga ter mais abrangência. E aí consegui essa parceria para tradução. E isso possibilita, né, alargar os horizontes. Mas no âmbito do projeto, ele tem uma outra função. Como a gente vai realizar uma série de oficinas em escolas da rede pública, a ideia é fazer um trabalho bem multidisciplinar, né? Quero vincular, por exemplo, o professor de matemática para tentar abrir aí para a gurizada que a análise combinatória se presta a outras coisas, além daquilo que para eles pode ser de início um pouco abstrato, né? A educação artística, tentando explorar aí a questão da fotografia ou ilustração, e os idiomas, né, que permite aí fazer um trabalho também com a gurizada que está estudando aí o inglês ou o espanhol. Maureen, Labirintos Sazonais, ele é um projeto, né? Ele teve um financiamento aí do Procultura. Como é que foi essa questão aí? Isso. Ele nasceu um pouco independente com esse site que eu te falei depois da provocação do Marcelo, e num dado momento eu conversando com um amigo também virtual de Minas Gerais, que tinha publicado um livro via financiamento daí da cidade dele, né? Ele disse, por que tu não encaminha esse projeto para um edital aí? Pode render uma coisa interessante. E eu disse, não tenho muita experiência com isso. Então, não, mas eu te ajudo a formatar o projeto, enfim, tal. E ele me deu uma série de ideias e eu encaminhei no edital Procultura do ano passado, sinceramente, sem muita expectativa de ser contemplada. E aí o projeto acabou sendo contemplado, ficou bastante bem avaliado, inclusive. Eu fiquei muito feliz, claro. E aí, bom, a contrapartida social, né, que tem que ter esse projeto, inclui aí a realização dessas oficinas, a disponibilização gratuita do e-book, porque eu esqueci de comentar, mas tem um e-book também que tá lá no site, para download free, né, e, bom, isso tem uma abrangência bacana, né, que está potencialmente disponível para um número ilimitado de pessoas, diferente do impresso, porque pela própria característica do impresso não foi um livro barato de fazer. Sim, ele é bem diferente. A tiragem é limitada, mas tem uma parcela significativa da tiragem vai ser distribuída nas bibliotecas públicas do estado e de escolas, enfim, né? E a ideia é a gente concluir essas oficinas aí agora no primeiro semestre de 2015. Certo. E o ouvinte que ficou interessado, ele encontra o livro físico, aonde? O livro físico está na Livraria Cultura só, por enquanto. Na Cultura. Perfeito. Maureen, olha, obrigado e parabéns pelo livro. É super diferente, o projeto arrojado. Ficou bem interessante mesmo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade, Luiz.